Bom dia. Nossa reunião está sendo gravada a partir deste momento. E como eu estava falando para vocês, o que está programado pelo CIGAR, que está implantado lá no sistema, termina hoje o século XIX, certo? O que a gente tem que ver, quando a gente começa a falar das origens da genética, está entrando um pouquinho mais do que o século XIX. Que é assunto para hoje também. Então, o primeiro tema de hoje, porque eu estava vendo nas apresentações, certo? É que eu preparei um PowerPoint, uma apresentação sobre teoria celular e sobre um debate da geração espontânea que aconteceu no século XIX, certo? E dois referentes. Não, porque tem um que é sobre o debate finais do século XIX, esse debate finais pós-Darwin, que eu já tinha mostrado para vocês na aula passada, mas eu fiz um. Acrescentei uma coisa, eu vou recapitular bem rápido e enfatizar nisso para poder falar de Mendel e as origens da genética. Porque esses dois últimos que eu falei tem uma coisa que é de interseção, né? Que Mendel. Certo? Então, vou passar passar a frequência para vocês agora. Lista de frequência. Fico muito meio sem ângulo, certo? Vocês responderem e começar a apresentar minha tela. Pronto, estou compartilhando minha tela com vocês. E quando eu entro, quando eu abro a sala, né, quando eu abro essa sala e entro, eu já estou com um bocado de coisa aberta. E já há um tempinho que está tudo aqui pronto. Vamos. Ora, então eu vou começar com o tema que eu falei para vocês, que é o debate das questões do mundo microscópico no século XIX. Certo? Por exemplo, o século XIX foi quando surgiu a teoria celular. Não foi quando surgiu a palavra célula, que é muito anterior, mas não existia uma teoria celular até o século XIX. Não existia. E ainda teve debate, ainda teve debate sobre a geração espontânea, que no final das contas, Pasteur não refutou a geração espontânea. Mas no final, aliás, a ciência também não costuma negar porque a coisa não é assim, nem em termos metodológicos, nem em termos epistemológicos. A coisa não é assim. Não se prova a inexistência de algo. O que a gente faz é desenvolver uma explicação mais adequada para um fenômeno. A ciência nunca provou que fantasmas não existem.
O problema é provar que eles existem, ou comprovar, ou ter, ou ter evidências da existência deles, né? Então, a questão não é provar que não existe. A questão é apresentar evidências e ter uma explicação adequada a um fenômeno. Não, isso é ingenuidade dizer que a prova se prova algo que não exista. O fato é ingenuidade. Como é que se prova algo que não existe? A questão é que não se mostra que algo exista. É o oposto. Realmente, quem acredita em alguma coisa na existência de algo é que tem o ônus da prova. É que deve mostrar evidências da existência daquilo que ele está acreditando que exista. Né? Olha, nós temos imaginação, capacidade de fantasia. Mas vamos lá. Qual é o. É esse aqui. Qual dos três é esse? É o mundo microscópico no século XIX. Vamos lá. O médico francês Félix, aí não sei onde é que fica a sílaba tônica, francês, aí esse acento é muito mais para indicar a pronúncia, se o é aberto ou fechado. E o né? Félix Archimede Pouchet. Terror. Ele, em 1858 ou 59, eu sempre me atrapalho, foi 1859, foi o mesmo ano que Darwin publicou A Origem das Espécies. Ele tem outros trabalhos, especialmente voltados para o mundo microscópico, mas o nosso tema central é sobre as consequências e o debate que aconteceram após ele publicar esse livro aqui, que é Hétérogénie, ou Traité de la génération spontanée, basé sur de nouvelles expériences. Mon français, c'est terrible. Je ne parle pas français, excuse-moi. Foi a primeira língua estrangeira que eu entrei em contato, que eu estudei, foi francês, mas foi na sexta série. Depois do doutorado ainda estudei por causa da questão mas só 6 meses que eu voltei, questão de um doutorado, inclusive hoje continuo com esses autores como Edgar Morin, autores franceses, que eu gostaria de ler no original, etc. Mas, vamos lá, fora isso, foi na sexta série francesa. Aí na sétima, oitava, começou com inglês. Minha sexta série foi em 1976. Aí depois foi o sétimo, oitava, inglês. Depois, adolescente, continuei com inglês e comecei alemão. E espanhol, já na universidade. E no mestrado, trabalhei com japoneses. Estudei um pouco, depois voltei a estudar bem mais tarde. E, recentemente, italiano. No final das contas, eu consigo assistir coisas sem legenda em inglês, espanhol e italiano. Alemão ainda precisa de legenda, nem que seja no próprio idioma, que já é outra história. Ali para assistir. O contexto ajuda. Japonês, outra coisa. Né? Japonês é outra coisa.
Mas vamos lá. O seguinte, este livro dele Tratado da Geração Espontânea, Heterogeneia, ou Tratado da Geração Espontânea, com base em novas experiências. Ele recapitula todos os conceitos, ele é um livro que recapitula todos os conceitos originais sobre geração espontânea que aconteceram antes dele, fala daquela história, aquele debate de Spallanzani e Nietzsche a favor da geração espontânea e Spallanzani contra, e que não chegaram a lugar nenhum. E, no final das contas, não ficou resolvido. Ele faz novas experiências, como ele diz, para provar que existe geração espontânea. Para provar que existe geração espontânea. O experimento dele foi basicamente usando feno como substrato. E, segundo ele, o que mostrava é que havia proliferação de micro-organismos no feno que tinha sido aquecido. E isso era evidências, segundo ele, de que havia geração espontânea. Olha, a tese basicamente é a mesma dos autores antes dele. É que a matéria orgânica, ao se decompor, se rearrume ou se reorganiza por algum motivo, formando os organismos mais simples possíveis. E organismos, dentro desse contexto, é uma palavra bem adequada, que realmente é um pensamento organicista, que as leis da natureza, por si só, se encarregam de gerar ordem e harmonia na natureza. Então, isso faria parte dessas leis naturais, se organizar e formar novos seres, os seres mais simples, porque justamente por isso, porque são muito simples. Eles não tinham ideia de quão complexo é um micro-organismo, a organização. Eles não tinham ideia, nessa época, da complexidade metabólica que está envolvida num único ser, e num procarioto. Um procarioto, a menor célula possível no organismo procarioto, né, mesmo assim, ainda é bastante complexo. Mas o pensamento era esse, certo? De que as leis da natureza podiam se organizar naquela matéria com moléculas orgânicas, porque ele não destruiu as moléculas, ele só matou os micro-organismos que existiam antes. E nessa história entra Pasteur. Nascido em 1822, ou seja, 22 anos mais novo, Pouchet de 1800, já era mais jovem, e já era um cientista consagrado, químico, e um dos pais da microbiologia. E tinha muita experiência em trabalho com micro-organismos por conta das pesquisas com a indústria de bebidas. Um trabalho que ele tinha em fermentação. Certo? Até uma das coisas que aconteceu em termos de fermentação, certo, é que até ele achava que o processo de fermentação
estava ligado aos micro-organismos, às leveduras, e dependiam delas no estado íntegro, certo? Até que se descobriu, foi pouco, já mais para o final do século XIX, se descobriu que extratos de levedura, que já não tem mais a levedura íntegra, extrato de levedura, só o conteúdo delas, né? Elas foram quebradas e extravasaram o conteúdo. Por acidente, esse extrato de levedura está sendo testado para ser usado como em tratamento médico, com possibilidades terapêuticas. E para preservar, porque é uma coisa que se estraga fácil, deteriora, apodrece muito fácil, os pesquisadores eles colocaram sacarose para preservar. Com o objetivo era preservar, ser em xarope, né? O que aconteceu? Fermentação alcoólica também, mas já não tinha mais as leveduras, e sim o extrato, porque o que é responsável pela fermentação alcoólica são as enzimas que estão lá dentro da levedura, né? Então, aí você observou que reações metabólicas estão associadas a conteúdos dentro do micro-organismo e não ao micro-organismo como um todo. Ou seja, esse conteúdo são as moléculas presentes dentro do micro-organismo, como as enzimas e coenzimas, etc. Mas, vamos lá, por causa da experiência que ele tinha com micro-organismos, ele não acreditava em geração espontânea. Ele não acreditava, ele tinha a intuição que aquilo ali não existia, que um micro-organismo era proveniente de outro. O problema era não saber como. Então, em 1858, 59 para 1860, realmente não se sabia como os micro-organismos surgiam. Pensava-se, muita gente pensava que eles eclodiam como se fosse de esporos. Eles eclodiam e começavam a viver. E não se tinha ideia de que eles tinham uma multiplicação exponencial e muito rápida para os nossos padrões de vida. De um dia para no nível dos micro-organismos é um tempo muito grande. Para a gente, não. Então, de um dia para outro, aparecer aquele monte de micro-organismos se multiplicarem tão depressa, era algo meio inconcebível. Então, o que vai acontecer? Um debate. Ele entra num debate, certo? Ele entra dizendo, não, eu vou mostrar, fazer experimento e mostrar que esse negócio não existe. Isso aí é a casa onde ele nasceu, ele passou uma parte da vida. Virou museu de Pasteur, isso aqui. Uma placa dizendo que nasceu Pasteur, etc. Então, ele entra no debate. Ele já era um químico reconhecido, desenvolveu um método para a indústria de bebida, considerado um pai da microbiologia, defensor da ideia que as doenças eram causadas por micro-organismos, sim, que havia uma relação causal entre micro-organismos e doenças. Membro da Academia de Ciências, ele já era um membro da Academia de Ciências, e, ou seja, ele já era prestigiado. Isso, de fato, pesou para ele. Então, vamos lá. Vou colocar aqui um debate final, entre aspas, que foi o último debate sobre a geração espontânea. Não foi a refutação da geração espontânea, mas foi o último debate. Certo? Que é entre os heterogenistas versus os panspermistas. Heterogenista por causa de heterogeneia,
que foi a palavra criada por Pouchet para indicar geração do diferente, gênese do diferente, hétero. Ou seja, o que é gerado a partir do que é diferente de si. Por isso é heterogênese. E por que o nome panspermistas, que não tem nada a ver com o que é chamado panspermia no século XX, não. Nesse caso, foi porque os contrários à geração espontânea dos moldes aqui da heterogeneia consideravam que os micro-organismos surgiam do ar, de contaminação, vinda pelo ar. Outra coisa, o papel do ar, que não se sabia ainda. Para que serviu o ar? No século XIX ainda não se sabia. Para um micro-organismo, para um ser vivo. Então, a contaminação do ar. E os micro-organismos estavam por toda parte. Por isso ele é chamado pan-espermista, porque tinham germes, que vem de semente em grego. Estavam germes por toda a parte. Então, ele fez experimentos e o resultado dos experimentos, em parte, foram contrários à geração espontânea. Ele usou levedo de cerveja. O extrato de levedura, né? Aquele mesmo extrato em que não tem mais micro-organismos. E depois disso ainda esterilizou. E não apareceram mais micro-organismos, a não ser depois de algum tempo com o fraco já aberto. Aí a contaminação do ar, segundo os panspermistas, segundo Pasteur, o ar que estava contaminando. Certo? Como é que se resolve essa questão? Os heterogenistas fizeram experimentos, só que os experimentos Pouchet eram com feno. Isso é uma coisa que depois se viu que foi o erro de Pouchet, usar o feno para isso. O feno tem resistência à esterilização, porque cria bolsões, a celulose cria bolsões, um certo isolamento térmico, e que apresenta ainda micro-organismos que não são mortos durante a esterilização. Logo depois aparece que tem aquela aparência que está tudo morto lá, que não tem nada vivo ao microscópio. Depois de algum tempo se vê que a coisa é diferente. Lá dentro, alojado, ainda ficou micro-organismos. Então, em 1860, a Academia de Ciências da França institui um prêmio para quem resolvesse a questão da geração espontânea. Instituiu esse prêmio. Vamos resolver isso. Essa coisa existe ou não? Isso aqui é do interior da casa de Pasteur, da casa que virou museu. Bom, ele entra no debate para refutar de vez que a geração espontânea. Desculpa aí a redação. Desculpa a redação, por favor, que eu já tinha visto errado, mas eu acabo não consertando na hora e fica para depois. Está vendo que a redação está errada. Ele entra de vez para refutar a geração espontânea, ou para mostrar que a geração espontânea não existe. De fato, ele não consegue, mas a balança pendeu para ele. Os heterogenistas, desde o princípio, consideraram que Pasteur ia ser favorecido pela Academia de Ciências. Ele já tinha maior prestígio, amigos, ele era uma pessoa bastante influente dentro da academia. E Pouchet não era. Então, puxaram logo para o lado pessoal, os heterogenistas, Pouchet e os que estavam apoiando
argumentaram logo por um lado pessoal. E depois, durante o debate, depois que vai acontecendo, em termos de que foi o que cada um publicou, vai publicando após esses experimentos, aí também entra a questão até religiosa, porque Pouchet era protestante, Pasteur era católico. Aí vai para um lado até religioso na argumentação deles, coisa que não que a gente hoje em dia olha e diz assim, isso não caberia no que se está discutindo. E a gente imagina que no século XIX ainda acontecia isso. Não é só no século XVIII, no século XIX, que é o século já do positivismo, de uma visão muito ortodoxa. Sabe? Agora, vamos lá para os experimentos que Pasteur elaborou para refutar a geração espontânea. Olha, caldo nutritivo no frasco, certo? Esterilizar, perdão, antes de esterilizar, o gargalo do frasco, pescoço, é esticado e curvado ao fogo, esteriliza, certo? Deixa esfriar por um tempo e se observa que mantém-se livre de micro-organismos. Ao quebrar, aparece micro-organismo. Se quebra e vê que ele está sem micro-organismo, depois de algum tempo ele está com micro-organismo. A ideia aqui foi não impedir o contato com o ar, mas dificultar a entrada de micro-organismos. Dificultar, mas não impedir. O problema do experimento de Pasteur é esse. Ele dificulta, mas não impede. Certo? Mas, porque o grande problema era o ar. Temos duas hipóteses. A dos heterogenistas é que os micro-organismos eram gerados pela matéria orgânica se reorganizando de alguma forma. Então, a responsabilidade de aparecer os micro-organismos, mesmo depois que o caldo nutritivo, a matéria orgânica foi esterilizada, era da própria matéria orgânica. E a tese dos panspermistas, ou seja, de Pasteur, é que os micro-organismos surgiram por contaminação vinda do ar. Que aqui já não tinha mais nenhum, ele tinha que aparecer de algum canto para se multiplicar aqui. Hoje em dia, a gente sabe que esses últimos panspermistas estavam corretos, mas não em 1860. Aqui é outra figura desse mesmo experimento. Como falei para vocês, a coisa não é tão simples. Fotos aqui de museu, né? Essa foto é de museu. Aqui os originais. Olha aqui, o balão, às vezes, com um pescoço muito, chamado pescoço de cisne, muito longo mesmo, e depois alongado, certo? Uns mais longos que o outro, porque isso era feito à mão, então a coisa não era nem tão padronizada. Então, realmente, tinha alguns que a dificuldade do micro-organismo vindo pelo ar entrar por aqui e chegar até o caldo nutritivo era realmente muito maior. Do que as outras fotos, certo? Esse balão de vidro, etc. Mas, vamos lá.
Pasteur, os primeiros resultados foram contestados. Por quê? Nem todo balão ficou estéril. Alguns foram contaminados, certo? Porque o experimento não era perfeito. Então, Pasteur planejou outros experimentos com base na hipótese, o ar que está contaminando. Então, o que acontece é a gente colocar esses balões, fazer o experimento, aliás, fazer o experimento em ambientes diferentes. Então, ele pegou 19 balões no anfiteatro da academia, do anfiteatro, 5 se contaminaram. Quando ele abriu Aqui eu tenho que explicar melhor. Ele fez o experimento em ambientes diferentes. No anfiteatro da academia, para ser algo público, deixou lá. Quando abriu para examinar, dos 19, 5 estavam contaminados. Fez no campo, em ambiente aberto, um ambiente de fazenda. Também 19, 16 se contaminaram. Um ambiente fazenda, aberto, em contato com o ar, bem do campo, não um ambiente mais fechado, sem circulação. Olha, a tese dele, a hipótese dele é que o ar que contaminava. O ar de dentro do anfiteatro é diferente de um dentro ou de um aberto no campo. Sim, mas ainda assim não foi muito convincente, porque os heterogenistas continuavam usando feno, e isso foi uma variável que não foi levada em conta, um material orgânico. Pasteur usava extrato de levedura e o povo lá usava feno. Continuou havendo contaminação fazendo os mesmos experimentos com esse mesmo tipo de balão. Então, a coisa está meio sem conclusão. Fizeram novos experimentos. Ele fez novos experimentos com 73 balões no final das contas, no total. O que aconteceu? Com diferentes altitudes. Olha, seu ar que está contaminando, quanto maior a altitude, menos ar. O ar é mais rarefeito. Então, vai ter menos ar e vai ter menor densidade de micro-organismos no ar. Sim, esqueci de dizer que um dos argumentos contrários à tese do ar é que, como aparece uma quantidade enorme de micro-organismos em pouquíssimo tempo, então o ar deveria ser carregado de micro-organismos, deveria ser turvo de germens. Essa palavra germen é da época. Né? Hoje em dia também fora de contexto. Germen como para germinar, né? Como fossem os esporos, as sementes dos micro-organismos. Então, o ar deveria ser muito turvo, deveria se evitar, mas o ar é muito límpido, normalmente, né? Então, vamos lá. Diferentes níveis de altitude, 73 balões. E usou como a referência lá, os experimentos foram feitos no Monte Jura. 20, ele abriu, ele examinou 20 no sopé do Monte Jura. Fez os experimentos no sopé desse monte, pouco acima do nível do mar. De 20, 8 se contaminaram. Na subida, no meio do caminho, foram feitos experimentos também. Foram 13. De 13, 5 se contaminaram.
E no alto, a 2.000 metros de altitude, ele fez 20 experimentos com 20 balões, apenas um se contaminou. Olha, o resultado não chegou a convencer os outros, ficou aquela coisa. Não, foram poucos exemplares e o povo continuou usando feno, tem alguma coisa errada com o seu resultado, ficou aquela coisa que, para os outros, ele não conseguiu provar. Mas a academia deu prêmio a ele. E os outros disseram que a academia foi tendenciosa. Eu não tenho esse livro, eu tenho outro livro de Bruno Latour, certo? E a edição brasileira de um outro livro lá, de Bruno Latour. Ele é um sociólogo da ciência. Espera um instantinho. Cadê? Vou ver se está tudo certo aqui. De vez em quando. Tem coisa nova no WhatsApp, mas vou voltar aqui. Estou apresentando, então vou voltar aqui. Olha, eu tenho até outro livro de Bruno Latour. Não esse. Mas esse aí eu já li críticas. Há muitos anos atrás, até antes de não me lembro agora se foi durante o mestrado, eu li rato de biblioteca, do jeito que eu era. Hoje em dia não mais, né? E realmente, hoje em dia não mais, porque a gente lê os artigos por internet mesmo, baixa e sai fazendo busca por internet. Mas na minha época de estudante, até o doutorado mesmo, era bom entrar em biblioteca e ver as revistas, ver os periódicos que estavam assinados por lá. E Bruno Latour é um sociólogo da ciência. É um sociólogo que trabalha com a sociologia da ciência, mostrando que a atividade científica é uma atividade sociológica como qualquer outra e tem seus problemas sociológicos, problemas tipicamente humanos, de relações humanas, e ele vai muito para um viés, que é explicar a aceitação ou não de teorias com base no prestígio e na capacidade de poder e de articulação política dos elaboradores da teoria. E conta, porque no artigo que eu li conta essa história que está mostrada no livro, também, nesse livro aí. E Bruno Latour, Pasteur, Guerra e Paz dos Micróbios. Ele conta essa história, eu não sei se o título da versão, porque eu não encontrei uma capa com uma versão brasileira, ou se tem, que é Os Micróbios, ou foi lá um título que o autor do livro, do artigo, colocou como uma referência. Eu não encontrei realmente edição recente. Mas a tese dele é de que o prestígio de de Pasteur, Bruno Latour, fala que o prestígio de Pasteur foi decisivo para ele ganhar esse prêmio, foi decisivo para enterrar a questão da geração espontânea, não ter mais debate, certo? Porque ele analisa os bastidores, o que aconteceu nessa história que eu estou mostrando para vocês. Mas fica por aí.
O problema é que ele ficou só por aí. De fato, o prestígio de Pasteur era maior. Os resultados dele não eram tão conclusivos contra a geração espontânea. Na realidade, o resultado de Pasteur, diz o seguinte: o debate em si ficou inconclusivo, porque ele não refutou a geração espontânea, porque ele não pode refutar algo que não exista. Eu sempre falo, não se prova a inexistência de algo. Não se prova. Alegações a academia era tendenciosa a favor do Pasteur, havia, você vê, essas questões de prestígio de política, desse tipo de política por trás dos bastidores, né? E mais tarde se descobriu que o feno é mais resistente à esterilização. O erro de Pouchet foi esse. E o seguinte, é que os resultados científicos posteriores corroboraram Pasteur. Não foi só os resultados de Pasteur. Os resultados científicos posteriores a Pasteur que corroboraram Pasteur. Certo? Por isso que ele acabou ficando para a história como, muitas vezes, a essa noção de que Pasteur mostrou que a geração espontânea não existia. E eu estou querendo mostrar que não é, no contexto da época, em 1860, não foi bem assim. Certo? O que aconteceu é que foi após Pasteur, tudo indicou que a geração espontânea não existia. Que é os micro-organismos, olha, o resultado de Pasteur estão dizendo que, a gente pode dizer o seguinte, se a gente fosse concluir o que tem aqueles resultados, mesmo achando que fossem poucos, que poderiam fazer mais experimentos, a gente pode concluir o seguinte, que há fortes evidências que o ar é um veículo de contaminação. Certo? Mas daí dizer, como conclusão, geração espontânea não existe, não é possível. Por aquele resultado, não é possível. O resultado está indicando que é o ar que está contaminando, que é a hipótese deles. Ele está apontando evidências dessa hipótese. Mas após Pasteur, o que aconteceu? Durante esse mesmo período, estava se desenvolvendo a teoria celular. Certo? Durante esse mesmo período. Durante esse período, após o período de Pasteur, se mostra que micro-organismos são células. Que a célula é a unidade básica de um ser vivo. Micro-organismos são formados por uma única célula e toda célula provém de outra célula. Ela não surge espontaneamente. E só no comecinho do século XX se mostra a divisão celular. E se mostra que o crescimento de micro-organismos por divisão celular simples é exponencial, explicando por que aparecem tantos em tão pouco tempo. Então, como posso falar, é que, por mais que na época tenha sido tendencioso para ele, a história futura corroborou Pasteur, que realmente não se pode explicar o aparecimento de micro-organismos, etc., a partir de outros micro-organismos. Por multiplicação simples mesmo, pura e simplesmente. Agora, o autor que criticou Bruno Latour, porque aí ele faz a comparação com o caso Lysenko, que nós vamos ver lá já no século XX, na União Soviética, na falecida, extinta União Soviética. Pior ainda, na União Soviética stalinista, que foi um sujeito que elaborou
não se pode ser chamado de genética aquilo. O caso Lysenko, Trofim Lysenko era um agrônomo ucraniano que cresceu na União Soviética. Não, ele nasceu na Ucrânia, ainda era só a Ucrânia, separada da Rússia. Mas durante a juventude, etc., cresceu, aí já estava na União Soviética. E eu não vou entrar em detalhes, mas justamente isso. O autor critica Bruno Latour dizendo, olha, Lysenko tinha todo o prestígio político, tinha todo o aval, todo o apoio político e criou uma pseudociência, que foi uma genética lamarquista marxista. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque vai ficar meio complicado. Vai ser um tópico de aula isso. Lysenko criou uma genética marxista, para vocês terem uma ideia. Conciliou Marx com a hereditariedade. Olha, criou uma genética, não, uma teoria hereditária marxista, para poder para agradar, e agradou muito o Partido Comunista. Dizer que o marxismo estava presente na hereditariedade de todos os seres, que era por leis, como são as leis que o marxismo considera em relação à sociedade, se aplicam também à natureza, às questões hereditárias, e isso se casava com o lamarquismo. Mas isso é outra história, mas estou dizendo, então, o fato de ter prestígio político não significa criar uma teoria cientificamente válida. Certo? A ciência tem que ser corroborada pela natureza e não por tendências políticas. A natureza não está nem aí para a nossa política. Certo? Mas aí células, né? Teoria celular. Começa de uma forma bem tímida a partir de 1938. De fato, a teoria celular ela foi sendo elaborada muito devagar. O que aconteceu? Aperfeiçoamento técnicos dos microscópios. Os microscópios até o século XIX, começo do século XIX, eram muito ruins. E mudança de pensamento também contribuiu para isso. O século XIX é o século do organicismo. O pensamento organicista contribuiu para a formação para se ter a formação, por exemplo, do conceito de energia, do conceito de ecologia também, por mais que depois tenha mudado, mudou depois, mas contribuiu para a formação também do conceito de célula, da teoria celular. Arrumei mais fotos de microscópio do século XIX. E também as técnicas, né, histológicas de coloração. Mas antes, falar de um antecedente, Marie-Françoise Xavier Bichat, que era um professor de anatomia, infelizmente ele faleceu muito jovem. No ano de 1800, ele publicou um trabalho em que ele considerava os tecidos como os elementos fundamentais do ser vivo. Na realidade, foi a primeira teoria de que os seres vivos são formados por unidades fundamentais que se combinam para formar coisas mais complexas. Foi a primeira teoria, por incrível que pareça, foi lançada no ano de 1800, e no caso eram os tecidos, em que ele classifica que existem 21 tecidos, como muscular,
vamos lá, nervoso e outros, que um coração tem tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso, formando aquele órgão. E outros órgãos também têm tecido. Então, 21 tipos vão se combinando de forma diferente, mudando. Tem órgão que só tem poucos tipos, não significa que tenha 21 tecidos em todos os órgãos, eles se combinam. Ele era, a observação que ele fazia, uma observação anatômica. Ele era professor de anatomia e eu acho, né, que é por incrível, só em 1800 temos uma primeira teoria sobre unidade fundamental para construir o ser vivo. Também, talvez esse tipo de busca tenha sido impulsionado por causa da química, que a química teve consolidado no século XVIII a teoria dos elementos químicos, né, de que a matéria é constituída por elementos fundamentais que combinam formando os compostos em proporções definidas, formando compostos. Então, os tecidos se combinariam em proporções definidas para gerar um órgão específico como o coração, seria o equivalente a um composto. Então, existe uma analogia com elemento químico e composto químico, e aí é com tecido e órgão. E agora, mesmo na época dele, que foi publicado em 1800, foi final do século XVIII, o trabalho dele, a microscopia não era muito boa, não dava realmente para diferenciar células nos tecidos. Em toda a preparação histológica, não dava para diferenciar. Ele só conseguia diferenciar realmente, fazer a diferença entre tecidos, mas não dava para diferenciar, para mostrar que aqueles são formados por células individuais. Certo? Então, aí vamos realmente começar, foi a partir de 1938 que começa a se desenvolver a teoria celular. Foi algo concomitante, digamos assim, de forma independente. Vou citar 3 autores. Não é à toa que são 3 alemães. Não é à toa também que o próprio criador da palavra ecologia também é alemão. O pensamento organicista foi prevalecente na Alemanha. Primeiro, colocando aqui, porque não existe uma ordem cronológica aí, não. Certo? As coisas foram acontecendo ao mesmo tempo. O Theodor Schwann, da Universidade, é mesmo da Baía de Schwann, o nome por conta dele, e da Universidade de Berlim, chega à conclusão que a célula tem sua vida própria, que é independente do resto e que contribui para o todo do ser. Ela tem que sobreviver e contribuir para o ser. E outro, que era um botânico, ele que observou o núcleo nas células, e foi em células vegetais, é Matthias Jakob Schleiden, essa é uma edição meio recente de um livro dele, que é A Vida das Plantas, As Plantas e Sua Vida, né? De Pflanzen und ihr Leben. Und ihr Leben. Tem uma foto dele, cadê? Pronto. O Schleiden, de 1804 a 1881, vocês podem ver que 1810, 1882, contemporâneos, sendo que o Schleiden, de forma independente na Universidade de Iena, descobriu o núcleo em células vegetais e dupla função das células, manutenção de sua própria vida e contribuir para a sobrevivência do todo. Olha, é o mesmo pensamento do outro, Schwann, e essa contribuição para a sobrevivência do todo é na forma como eles elaboraram
é um pensamento organicista, em que a unidade se harmoniza com o todo. É um pensamento organicista, não é um pensamento sistêmico, certo? Porque não se tinha ideia, nessa época, dos processos regulatórios envolvidos na organização de um ser vivo. Um ser vivo é um sistema altamente organizado, em vários níveis de organização, e cada nível de organização tem níveis também de processos regulatórios. O sistema nervoso, por exemplo, é um sistema regulatório, como o endócrino, e que tem que, né, qualquer processo de um organismo, de um ser multicelular, envolve que uma célula libera moléculas que a outra, que vai interagir com a outra célula, que tem receptores de superfície, etc., e desencadeia processos, efeitos em outras células. E eles não tinham ideia, por exemplo, que uma célula como a da mucosa, estava vendo isso recentemente, a célula da mucosa do intestino delgado, tem aquelas vilosidades do intestino delgado, no fundo, um pouquinho para dentro, tem uma região chamada de cripta. E as células que não são funcionais ainda, tem vários tipos celulares, elas vão se multiplicando e subindo, porque as que estão se multiplicando estão empurrando, ficam empurrando essas células para cima, e lá debaixo da cripta vão se multiplicando, empurrando, até chegar no topo. Isso leva 4 dias. Quando elas começam a aparecer na velocidade, elas já estão se diferenciando para a funcionalidade delas. A partir da multiplicação, elas, de uma geração para outra, elas mudam a expressão das próprias proteínas para que possam adquirir a capacidade de absorção de nutrientes, de absorver coisas que estão vindo lá de fora de forma seletiva e encaminhar para os capilares sanguíneos lá dentro da velocidade. Quando elas chegam lá em cima e entram em contato com as que também estão chegando lá em cima, vinda do outro lado, vindas assim, porque aquilo é tridimensional. Quando chega no topo, elas morrem. Elas são expulsas. Ao serem expulsas, ela já está programada para realizar a apoptose. No próprio expressão gênica delas está, e isso já está expresso durante a diferenciação celular, de que ela está destinada a morrer logo, para renovar, porque o estresse que uma mucosa intestinal sofre é muito grande. Isso significa o quê? Que a célula não está em harmonia com o todo, não. Está sendo controlada pelo todo. Certo? A partir da carga genética mesmo e da diferenciação dessa carga genética em cada célula, em cada tipo celular. Então, células da mucosa intestinal vivem muito pouco. Elas são programadas para morrer logo, 4 dias por aí. Quando ela sai, ela já está se desprendendo da mucosa, já está na época dela morrer. E o material dela, orgânico, que ela vai liberar, é reciclado. Mas vamos lá, continuando. Eu estou querendo comparar com o pensamento atual, que realmente não é organicista, dizer que as leis da natureza regulam os organismos de forma a gerar um todo harmonioso. Esse pensamento, para a gente, atualmente, é bastante romântico. Certo?
Virchow, né, o pai da patologia microscópica, da patologia citológica, Rudolf Ludwig Karl Virchow, de família polonesa, mas acho que era berlinense mesmo, nasceu na Prússia, uma família de origem polonesa. E o pai um dos pais da patologia moderna é o Rudolf Virchow. Um dos pais da patologia moderna, e criou, em 1855, estabeleceu como princípio que toda célula provém de outra célula. Tem até uma expressão em latim para isso. Certo? Então, ele foi também um dos elaboradores da teoria celular, porque nos exames patológicos, porque ele passou a vida dele fazendo exames de órgãos doentes, comparando com os saudáveis, ele observou que o padrão de resposta a processos patológicos era bem semelhante de um tecido para outro, e que era um padrão gerado pelas células. Que o padrão, ou seja, as células estavam independentes, estavam gerando padrões de resposta a processos patológicos de forma semelhante, não interessando o tecido. Um processo inflamatório é muito semelhante, não em qualquer dos tecidos. Então, esse é um resultado que já indicam a independência de cada célula. Certo? E uma curiosidade é que o pensamento político dele era condizente com esse organicismo, né? Porque ele era um socialista utópico que relaciona a harmonia do organismo, das células em relação ao todo, como ideal social. Então, terminando essa apresentação, começar a falar da PowerPoint aqui. Nenhuma novidade no chat. A gente vai até às 10. É isso mesmo. Vamos até às 10. Eu vou continuar agora nesse segundo. Que o objetivo de hoje é concluir esse século XIX. Eu não vou falar de alguns pontos que já é do século XX. Me deixa para a próxima aula. Ainda não é esse aqui. Esse aqui eu vou recapitular alguma coisa, porque vamos falar já da origem da genética. Certo? Recapitular. Eu apresentei a aula passada, mas eu refiz uma coisinha aqui, para ficar bem claro, certo? Que é aquela biologia na transição do século XIX. São os debates como consequência da teoria da evolução de Darwin. Falou que houve um neolamarquismo, que tentou conciliar Darwin com Lamarck, porque não existia uma teoria da hereditariedade que fosse adequada, certo? Então, era possível conciliar, achar que existia, sim, a seleção natural como um processo, digamos assim, de eliminação dos inaptos, etc., etc. Mas isso não refuta as ideias de Lamarck. Não nega as ideias de Lamarck. Seria
acrescentar um processo à coisa como um todo. Então, os neolamarquistas aceitavam a seleção natural, mas achavam que a evolução fosse um processo lamarquista, porque é progressista, orgânico, de que herança dos caracteres adquiridos, as espécies vão mudando dessa forma, a partir do uso e desuso, e passar adiante o que uso e desuso, o que precisa para sobreviver, né? E passa adiante aos seus descendentes. E havia uma outra corrente que ficou conhecida como ortogênese, que estava ligada a biólogos que estudavam desenvolvimento embrionário. O desenvolvimento embrionário é uma coisa que só vai conciliar com a teoria da evolução dos anos de 1980 para cá. É uma coisa que ficou separada do desenvolvimento o desenvolvimento embrionário e a teoria da evolução ficaram realmente separadas até os anos de 1980. A gente pode até ver isso, que é a síntese chamada Evo-Devo, de evolução, desenvolvimento. E tem uma outra síntese também que inclui as questões ecológicas, Eco-Evo-Devo. Mas isso é só nos anos de 1980 para cá, certo? Porque não vamos entrar agora nisso, tá? Não vou fugir muito. Vamos voltar ao século XIX, a esse período pós-Darwin. A ortogênese, para poder, porque esse pessoal, para poder explicar o desenvolvimento embrionário, eles achavam que tinha que ter um processo interior, como se fosse um molde, um padrão hereditário que deveria guiar o desenvolvimento. Certo? Havia duas vertentes. A de Carl von Nagel, eu acho que já tinha me enganado uma vez, eu falei que ele era da Universidade de Viena, ele não era, ele era austríaco, mas é a Universidade de Munique, se eu não me engano. Eu acho que era um austríaco que foi lá para Munique, né, München, que no final das contas é perto da Áustria, né? No final das contas é meio perto da Áustria mesmo. É coisa de, acho que deve dar uns 200 quilômetros, um pouco mais. E ele achava que esse princípio não dependia do meio. Ele tem uma história em relação a Mendel e ele. Certo? Ele achava que esse princípio que gerava o desenvolvimento não dependia do meio. O ser era gerado não do mesmo jeito, não dependia do meio, certo? E o Theodor Eimer ainda tem algumas influências lamarquistas e achava, ele era alemão e agora esqueci de que universidade, mas deixa. Depois só uma consulta rápida, a gente vê de onde ele trabalhava. Ele achava que esse princípio sofria, sim, influência do meio, interagia com o meio, por exemplo, nutrientes, e poderia ser transformado a partir do meio. É lógico que essa é uma teoria que ficou inconclusiva no século XIX. Também. Foi, digamos assim, mais uma hipótese, né? Uma teoria hipotética, bastante especulativa. Do mesmo jeito que o lamarquismo, eu acho que não chega nem a ser hipótese, é meio difícil de dizer, de fazer uma classificação epistemológica do lamarquismo, né? Porque, mas vamos lá. E temos também o neo-lamarquismo, e Weizmann, ele era alemão também, como o
como vários dos anteriores. Pessoal, vocês não é à toa, realmente havia muitos cientistas na Inglaterra, na França e outros países, mas em certos campos a Alemanha começou a predominar. A Áustria, a Alemanha, ou seja, os germânicos, né, começaram a predominar, talvez por um motivo, uma circunstância histórica muito simples. Esses países, isso aí está tudo, começa antes da unificação da Alemanha como um país só, eram estados germânicos. O maior que tinha aí era o Império Austro-Húngaro, e a Áustria nunca se uniu à Alemanha, a não ser numa situação, né, no século XX. A força, por decreto. Porque tem um período que foi justamente quando Mendel nasceu, que muitos dos países vizinhos de eslavos pertenciam ao Império Austro-Húngaro. Mas é o neodarwinismo, que é uma postura radical em relação a Darwin. Certo? O Weizmann, ele chegou à conclusão que as células germinativas tinham que ter natureza diferente das somáticas. Então, ele separa, foi a grande contribuição dele também, foi separar célula germinativa e somática. Certo? Isso recapitulando o que eu já tinha dito, eu já tinha falado sobre o gene, então vou até um pouco mais rápido. Não tinha falado direito sobre a teoria da pangênese. Certo? Não tinha falado direito. Certo? A pangênese, olha, já existiam alguns pensamentos difusos. O que Darwin fez foi digamos assim, organizar algumas ideias difusas. Essa teoria consiste no fato de que todos os órgãos do pai e da mãe secretam miniaturas de si, as gêmulas ou pangenes. Essa palavra, se não me engano, foi realmente criada por Darwin. Isso foi pós-publicação da origem das espécies. Porque ele, como muitos outros, sentiram falta, necessidade necessidade de uma teoria sobre hereditariedade. Não se pode pensar em evolução sem hereditariedade. Por que os seres se parecem com os pais, mas sempre com variações? E o acúmulo, a própria teoria de Darwin quer que haja acúmulo de variações. Né? Essas miniaturas são carregadas pela corrente sanguínea até os gametas, formando o quê? As células germinais, usando o conceito já de Weizmann. Né? Na fecundação, as gêmeas do pai e da mãe se unem a partir da união gamética, certo? E originam os óvulos do novo indivíduo. Tem dois componentes aí, que não vou recapitular, isso aqui eu já tinha falado na aula passada, mas esse foi gênese que eu não tinha colocado slide nenhum, se eu falei foi por alto. Olha, a pangênese, certo? Tem dois processos nessa teoria. Tem que haver dois processos. Um é da formação dos gametas, das células germinativas, que era a partir dessas gêmulas ou pangenes, vinda do corpo todinho. Certo? Outra coisa é o que acontecia com a união para formar um novo ser. Então, segundo essa teoria altamente especulativa, não é nem hipotética,
a gente tem que reconhecer que isso é uma teoria muito especulativa, muito imaginativa, a partir de se estar imaginando o que está acontecendo lá. Evidências nenhuma. Evidências experimentais nenhuma. Certo? Então, o que vai. Essa teoria não explica um monte de coisa. Porque vocês imaginam que, depois na união entre espermatozoide e óvulo, certo? O que a gente tem uma fusão das gêmulas do pai com a da mãe. Certo? Olha, a gente pode imaginar, não, uma pessoa de origem africana, ao se casar com uma pessoa de origem europeia, os filhos ficam meio intermediário em termos de aparência, tom de pele, fica intermediário, tem a tendência a ficar intermediário, etc. Tá. No caso do ser humano, um caractere só como o caráter, um tom de pele, não diz muita coisa. E não diz muita coisa. O problema é que essa teoria implica numa coisa, certo? É que os filhos são a média dos pais, por causa dessa fusão. Fica uma coisa intermediária entre o pai e a mãe. Certo? Qual a consequência disso? Perda de variedade. As populações tenderiam à média desses pangenes. Vocês imaginam, em pouquíssimas gerações já se fez estudos teóricos, estudos sobre isso, em que se observou vários caracteres diferentes, mas de forma teórica mesmo, que em poucas gerações todos os descendentes ficam na média. Você tem, imaginando, você tem um vermelho com um branco, aí fica rosa. Mas se esse rosa casar com um vermelho puro, vai ficar um rosa meio intermediário. Mas se fosse rosa casar com um branco puro, vai ficar um tom mais claro ainda. Mas depois casa com o vermelho puro, aí fica com o tom lá, intermediário. E assim vai se misturar todos os vermelhos e brancos, depois de várias gerações, ou de poucas, não sei agora quantas, está tudo no mesmo tom de rosa. Média mesmo. Ou seja, perda de variedade. E outra coisa é que os pangenes estão dentro da teoria de quê? De transmissão dos caracteres adquiridos. Uma transformação no corpo leva à transformação dos pangenes, já que os órgãos que vão carregando pelo sangue ainda há essa noção de que ter o meu sangue, o sangue do pai, essas histórias que ainda hoje se usam, que é totalmente... Vem lá de Aristóteles. Isso vem de Aristóteles. Aliás, o conceito de Aristóteles, de Platão e Aristóteles em relação à hereditariedade eram bem diferentes. Certo que... porque Aristóteles achava que o que nutria o embrião, um novo ser, e que moldava o novo ser era o sangue menstrual. Que, olha, a mulher, quando engravida, para de menstruar. Então, foi a lógica dele, né? Observacional de Aristóteles, em relacionar o sangue menstrual com a nutrição do novo ser. E o novo ser era gerado
com a contribuição do pai, que o pai daria o movimento, o que ele chamava de movimento, mas o movimento seria o ato. É como é uma forma de pensar em termos de informação. E a construção seria como a contribuição do pai digamos assim, era o carpinteiro, né, da história, e a mãe fornecia madeira, fazendo essa analogia que acho que o próprio Aristóteles fez. Mas vamos lá. Então, essa teoria da pangênese, além de ser furada, seria prejudicial à própria teoria da evolução do Darwin. Aí eu já tinha falado para vocês, porque ele já vai entrar em emenda, tá? Galton e a eugenia, modelo de hereditariedade de Galton, e que ele fez uns experimentos para mostrar os pangêneses fazendo transfusão de sangue de coelhos de raças puras e matou os coelhos, certo? Fez estudos estatísticos de população humana para fazer correlação entre famílias com pessoas bem-sucedidas e hereditariedade, ou seja, prosperidade, talento e inteligência como coisas hereditárias, tendo um viés altamente racista, no final das contas. Olha, Darwin era exceção nesse ambiente da Inglaterra ou da Grã-Bretanha vitoriana, especialmente Inglaterra, em que o normal era ser racista mesmo. Era o normal. Tem um pensamento antirracista, como de... Porque Darwin, ele não só não era racista, ele era antirracista. Né? Porque muitos abolicionistas não deixavam de ser racistas também. Uma coisa é ser contra a escravidão, outra coisa é não ser racista. Mas de relacionar. Então, e ele fazia esse tipo de comparação, que foi comum nessa época vitoriana, de que o pobre é pobre por questões hereditárias, que não teve talento e inteligência ou talento para enriquecer. Certo? E é como se todo mundo pudesse ser rico se tivesse talento para isso. Né? Uma questão estatística bastante simples, dá para ver isso, que é a renda per capita. Que um país inteirinho não tem condições de que todas as suas famílias tenham o padrão de vida mais alto possível. Não tem, porque não existe PIB para isso. Né? Não existe PIB nessas condições para ser distribuído para que todo mundo seja rico. Não dá. Se dividir por toda a população, vai ficar média, dependendo do país, uma média bem baixa. Eu sempre penso assim, olha, sociedades humanas são extremamente complexas e, por isso, extremamente diversificadas também quanto aos interesses de cada sujeito. Se, por exemplo, na época de Beethoven, ele nasceu em 1770, se todo mundo tivesse o mesmo talento musical de Beethoven, a mesma genialidade musical dele, a sociedade, ele nasceu em Bonn, na Alemanha, mas depois foi viver e passou o resto da vida em Viena. Como é que seria possível todos serem compositores, pianistas, músicos, maestros? Não tem espaço social para isso, simplesmente. Não tem espaço social. Se todo mundo fosse tão talentoso em termos de música quanto ele, quem iria ser o padeiro, quem iria fazer outros trabalhos, etc.
há uma sociedade humana, a diversidade também de talentos, inteligência e inclinações tem que ser diferente também, porque as pessoas são diferentes entre si. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente tem que saber lidar com a diversidade, porque ela é necessária. Ela é, de fato, necessária. O modelo do matemática hereditária, eu falei, bem diferente da de Mendel, o modelo dele, que é meio dos pais, um quarto dos avós, e assim vai diminuindo até chegar que somos a soma total de todos os antepassados desses do que seja hereditário da um. Herbert Spencer, tanto é que coloquei essa citação aqui de Darwin, que diz: a miséria de nossos pobres não é causada pela lei da natureza, mas por nossas instituições. Grande é a nossa culpa. Que a lei da natureza não tem nada a ver com isso. Certo? A natureza não está nem aí. As questões sociais são questões que emergem do nosso sistema social e não de leis da natureza. Por isso que é bom considerar que as ciências sociais têm características diferentes das ciências naturais, que são fenômenos, processos de fato diferentes. Do mesmo jeito que as ciências formais são outros fenômenos, uma matemática e a lógica. Agora, ele é associado ao darwinismo social, mas ele não é exatamente o pai do darwinismo social. Foi, na realidade, uma má interpretação da divulgação que ele fez de Darwin, certo? Esse Herbert Spencer. Agora, vamos lá. Eu já tinha falado, Mendel. Eu coloquei alguns slides para... Agora, na outra apresentação, aí temos um melhor detalhamento, certo? Aqui é só uma introdução, e como eu vou falar mais para vocês depois, então, vou ser bem breve com isso aqui, certo? Olha, só para concluir, vamos dizer o seguinte: de acordo com a teoria da pangênese, se a teoria da pangênese estivesse correta, quando você cruza um exemplar puro, cuja semente é lisa, com um de semente rugosa, o descendente deveria ser uma coisa intermediária. Ou quando a gente tem uma de altura alta das flores, com baixa, os descendentes deveriam ser intermediários, mas não é o que acontece. Vocês sabem muito bem que não é o que acontece. Há um caractere que é dominante, que aparece e o outro não, mas o outro não simplesmente some ele vai reaparecer, né? Na geração seguinte, como se cruzam os híbridos, certo? Olha, eu vou continuar nessa apresentação. Tem um vídeo que eu quero compartilhar com vocês. Como eu estou apresentando, e para apresentar vídeo com som, tem que ser um pouquinho diferente. Espera aí. Eu vou começar logo para poder dar um intervalo às 10. Depois, um vídeo desse rapaz aqui desse canal, que é Ponto em Comum,
É o erro que fez Mendel ser esquecido. Davi Calazans é um canal de divulgação científica. A gente vai colocar, porque nós vamos falar quais foram os erros de Mendel e os erros do tempo dele. O dele mesmo e dos outros, né? Porque ele também cometeu erros. Mendel, a gente não pode dizer simplesmente que ele estava. O pensamento dele era muito avançado para a época. Não é. A coisa não é tão simples, não. Certo? A coisa não é nem tão simples. Mas também tem muito a ver com a vida que Mendel levava, o contexto social dele, os limites pessoais que ele teve. Realmente, ele teve uma vida muito diferente de Darwin, muito diferente de todos esses que a gente já falou aí. Mesmo que eu cite por exemplo, agora eu não falei sobre o Huxley, porque o Thomas Huxley, que depois foi apelidado de... Não, perdão, não foi o Huxley, foi o Wallace. Foi um dos coautores da teoria da evolução, porque ele chegou também ao conceito de seleção natural, também um pouco depois de Darwin, mas só que Darwin não tinha publicado. Eu ia dizer que era o Wallace, que era pobre, certo? Era pobre, humilde, mas conseguiu entrar, fazer uma carreira acadêmica. Caso que Mendel não fez uma carreira acadêmica. Mendel, e não era nem dos clérigos, como clérigo, né, clérigo, lá dos, né, era um monge agostiniano apenas. Então, ele tinha uma posição extremamente humilde. A vida toda. Humilde, inclusive, em temperamento. Mas a gente vai falar justamente sobre isso também. O perfil social de Mendel não foi favorável para ele. Não é só por pobreza, não. É por questão também de uma questão também de ele não se encaixar na vida acadêmica da época dele. Isso pode ter até favorecido ao próprio trabalho dele, ele não estava encaixado na vida acadêmica, do mesmo jeito que Einstein não se encaixou originalmente na vida acadêmica e teve muita dificuldade. Einstein começou a vida como um funcionário no escritório de patente, que ele fazia. No caso de Einstein, era o seguinte, ele começou lá a vida como funcionário de patente lá na Suíça, porque é necessário um físico, alguém com conhecimento científico para avaliar a, avaliar os projetos que são apresentados para a patente. Senão, assim, qualquer um teria qualquer projeto maluco, né? Ele tinha que fazer a avaliação de que o projeto que estava sendo apresentado para o escritório de patentes desse certo, né? Fosse realmente um projeto especialmente naquela época havia muitos projetos relacionados a equipamentos elétricos. Fosse algo que viável, ou execuível, seria o termo mais correto, tecnicamente possível de se construir, etc. Tem que fazer essa avaliação. E é necessário um físico para fazer isso. Né? Então, a Einstein também começa a vida assim, entrar numa carreira acadêmica, ele só consegue, por causa daqueles trabalhos publicados em 1905, e olha lá com muita dificuldade. Mas a ambição dele era realmente entrar na vida aí, mas conseguiu. Certo? Com muita dificuldade mesmo. Então, eu vou voltar aqui a apresentação desse PowerPoint. Até as 10, depois dá uma pausa. Daí ele, Mendel e a origem da genética.
Eu estudo, sou apenas um sujeito do verbo estudar. Nossa epígrafe. Pensar nem tento. Antes de pensar é preciso estudar. Apenas filósofos pensam antes de estudar. Uma citação de Gaston Bachelard, filósofo da ciência do século XX, especialmente o trabalho dele, especialmente no século XX, já dos anos 1930, por aí, bastante influente, que foi um professor de ciências que virou filósofo e depois epistemólogo, sendo mais específico. Começou como professor de ciências do fundamental, do ensino básico. Depois a gente vamos falar do trabalho dele. É até aqui, na realidade, ele está dando uma alfinetada nos filósofos, certo? Vamos voltar, Mendel. Aqui eu vou falar um pouquinho da biografia dele, que isso é bastante interessante, certo? Tá? Nasceu em 1822. Gozado com o ano que ele nasceu, foi o ano que Francis Galton, primo de Darwin, nasceu. Foi o ano que Pasteur nasceu também. Eu não sei mais quem, mas foi um ano bem. Então, ele nasceu em 1822. Ele não viveu muito, você pode ver, em 84. Morreu de insuficiência renal, todo inchado, sendo lá no mosteiro, né, com 62 anos de idade, certo? Mas teve uma vida muito diferente da vida de Pasteur, muito diferente da vida do Galton. E personalidade também. Realmente, a gente tem uma personalidade em Mendel que eu acho interessante comparar com Galton. Galton nasceu, cresceu sob a pressão dele ter sido uma criança prodígio e primo famoso e que, além de muito inteligente, ele era muito rico, ele tinha que, de qualquer maneira, contribuir com a humanidade. Acabou virando pai da eugenia. Foi criado num ambiente vitoriano racista, etc. Você vê, ele não pensou pequeno, né? Galton não pensou pequeno, foi bem diferente de Mendel, que era humilde em tudo. Então, vamos lá. O que acontece é que ele era filho de camponeses, pequenos proprietários de terra, no interior da Áustria, realmente a família germânica, né? Johann Mendel, nome batismo Johann, é uma família germânica, então de língua alemã, certo? De língua germânica, né? Porque ali o alemão não existe um só, certo? Não existe um só. Tem o padrão, tem lá o Hochdeutsch, é o alemão padrão, mas o austríaco é diferente, certo? O austríaco é diferente e bastante diferente. Tem algumas semelhanças lá com da Bavária. A Bavária já é uma variação ali do austríaco, que tem dialeto em Viena, tem tudo quanto é canto, tem um dialeto diferente de uma das línguas. São várias línguas e um monte de dialeto de cada língua daquelas. Certo? E Suíça, colocar um alemão de Berlim para conversar com um suíço, ele não se entende. Tem que falar no alemão padrão. Efeito italiano também. Do mesmo jeito, tem que padronizar o idioma para poder se comunicar. Foram padronizando. Mas começa a vida, então, é filho de camponeses, tá? Filho de camponeses, pequeno proprietário do interior da Áustria, na época que era o Império Austro-Húngaro. Então, a República Tcheca atual, acho que a Eslováquia também, a Hungria, faziam parte desse império. Então,
faziam parte de império, certo? Ele se destacou na escola do vilarejo dele, da cidade original dele. Ele se deu bem na escola. Ele era muito tímido, muito frágil, e ele não tinha jeito nenhum para aquela lida de campo, mas ele era filho único. Então os pais, por causa do destaque que ele teve na destaque que ele teve na vida, ou na vida escolar dele quando criança, um padre quis investir nele e fez ele ir para uma escola melhor, uma cidade maior. Lá ele estuda, e a solução para ele continuar os estudos e ter alguma renda foi entrar para a igreja. Uma renda que ajudasse aos pais, porque ele era filho único, foi entrar para a igreja e acabou entrando no mosteiro agostiniano Brno. Ou Brno é o nome em tcheco, Brno em alemão, mas coloca o nome em Brno, que é tcheco, atualmente na República Tcheca, certo? E a população é de língua tcheca, né? De língua eslava, lá da família eslava. Então, como diz o Mukherjee, que Mendel era aquele sujeito tímido, organizado, muito quieto, falava muito pouco, por causa da timidez enorme dele, e muito metódico, trabalhador, obediente, etc, etc, né? Obediente. Aí faz esse comentário assim, que era um homem de hábitos em meio a homens de hábito. Começa a vida no mosteiro agostiniano de Brno. E os agostinianos, eles eram muito liberais em termos de estudos. A biblioteca era muito grande, eles não achavam problema nenhum ter livros de ciência, etc. Lá, não achavam problema nenhum. Em 1848, ele nasceu em 22, então com 24 anos, certo? Ele fracassa como pároco. Ele é colocado para pregações, para cuidar dos problemas pessoais dos paroquianos. Brno não é uma cidade tão pequena, não. A cidade não é enorme, mas é uma cidadezinha, não é nenhum vilarejo também não, certo? Mas é uma cidade tcheca. Ele não falava tcheco, nunca conseguiu aprender, certo? Ele falava muito mal mesmo, muito tímido e muito sensível para suportar lidar com doentes, com assistência de caridade. Ele não tinha vocação para ser uma, digamos, Madre Teresa de Calcutá, de jeito nenhum. Ele não conseguia. O sentimento dele, que talvez de empatia, conseguia. Era um tipo de empatia que era que se sentia mal vendo gente daquele jeito. Não aguentava, ele ficava doente. Então, fracassa como pároco. E surge no mesmo ano uma oportunidade de ser professor numa cidade perto, esse liceu, esse nível médio, professor no ensino básico, era de grego básico, matemática e ciências naturais. Depois de um tempo, a lei exigiu que fosse necessário um exame para ele ser professor, porque ele só tem a formação dele no seminário. Ele não era professor de ciências, ou não era formado na área de ciências mesmo. Ele
era só por autodidata, né? Necessário exame. Foi reprovado no exame em Brno, em geologia. Até por conta, não se sabe direito se é porque ele, se o temperamento também contribuiu para ele ser reprovado. Realmente ele se sentia mal, tinha calafrio, suores, ele tinha pânico de enfrentar essas situações com ser examinado. Então, o exame na época eram exames orais. E foi fazer um exame em Viena, depois da reprovação, foi dada a oportunidade de ele fazer um exame lá em Viena. Olha, de Brno para Viena dão 120 quilômetros. Certo? Brno está mais perto. Essa cidade Zanin, Zinain, sei lá, eu vi outro nome em português dela, mas no texto, lá no nosso texto, está escrito desse jeito. Acho que esse jeito é uma grafia que é na fronteira com a Áustria atual. Que é na fronteira com a Áustria atual, e Brno um pouquinho mais afastado da fronteira, mas é mais perto de Viena do que de Praga, do que da capital da República Tcheca, que é Praga. Então, reprovado. E reprovado em biologia. Por que ele foi reprovado? Porque no exame oral foi pedido para ele falar da classificação dos mamíferos. Dizem que, pelo que eu li, ele classificou, colocou no mesmo grupo porcos e elefantes. E qual foi outra coisa que ele fez, que ele colocou no mesmo grupo? Foi. Peraí, deixa eu ver se. Agora eu não me lembro, acho que foi camelos com. Agora eu não me lembro, não. Sei que porcos, elefantes e elefantes ele classificou colocou no mesmo grupo. Mesma coisa em geologia. Ele inventou coisa, se atrapalhou, não usou a terminologia em latim. Foi uma negação para a época mesmo, porque ele tinha uma enorme dificuldade de aprender taxonomia. Sem saber taxonomia, ele não ia ser aprovado em biologia, mesmo em geologia, sem saber que era toda a geologia era muito mais baseada em classificações, né, de minerais, minérios, etc. No ano seguinte, o povo do mosteiro consegue para ele uma vaga na Universidade de Berlim, ou, perdão, de Viena. Ele vai estudar em Viena para complementar os estudos, fazer um complemento dos estudos dele, certo? E ele, um dos ídolos dele na Universidade de Viena era o professor Christian Doppler, que era professor de física. E realmente a questão aí é um método experimental. E ele, de fato, não gostava da biologia por falta de método experimental, por falta de teorias construídas a partir do método experimental. Que não tinha, era só classificação, taxonomia, nomenclatura, anatomia, e isso não agradava a ele nunca conseguiu aprender. Nunca conseguiu aprender essas coisas, etc. Então, nessa parte, ele nunca se inseriu no meio acadêmico, certo? E gostava da parte experimental mesmo. Certo? Vamos lá. E tanto é que ele virou o ídolo dele lá em Viena era o Christian Doppler, que era o professor de física dele. Continuando com a biografia,
volta ao mosteiro em 1853 e fica como professor substituto lá na cidade dele. Só que só substituto, certo? Tinha que ser feito o exame, ele não tinha feito ainda. Então, novo exame em 1856, reprovado de novo. Já cultivava ervilhas havia 3 anos, lá no jardim, na estufa do mosteiro, que tinha espaço para isso. Ele já tinha feito uma seleção de variantes puras, em que elas, ao serem cruzadas, só geravam com caracteres únicos, e pegou variantes aos pares, porque flor não só existe violeta e branca, no caso das ervilhas, acho que mesmo no caso das ervilhas, mas ele pegou aos pares para facilitar, certo? Ele já estava planejando esses experimentos, já vinha planejando. Nesse mesmo ano, ele tinha começado a hibridizar, certo? Então, ele foi reprovado em botânica, esse novo exame. Taxonomia, né? Ele nunca conseguiu aprender pelo jeito, ou entrar na cabeça dele. Então, a parte mesmo experimental do trabalho dele, depois desse começo, dessa preparação, vai de 1857 a 1864. Como ele diz, foi cerca de 28 mil plantas, 40 mil flores, 400 mil sementes. Eu vou terminar esse slide para dar um intervalo. Em 1865, publicou e apresentou o trabalho na Sociedade de Ciência Natural, lá em Brno mesmo, um texto conciso e árido, que a pessoa fica assim. Ele não valorizou o texto dele, certo? O texto não era essa quantidade enorme de dados que ele tinha. Depois vamos falar um pouquinho mais do que ele enfrentou para isso, né? O último tentativa de trabalho dele foi por conta do von Nageli, que entre 1867 e 71, essa pilosella é uma planta silvestre que era estudada pelo von Nageli, e ela tem reprodução assexuada, que fez com que o resultado não fosse igual às ervilhas. Teve mascaramento, não seguiu o padrão que ele encontrou nas ervilhas, aquele padrão que pudesse tirar um modelo. Em 1873, ele é promovido a abade. Aí acabou a carreira, assim, qualquer pretensão de carreira científica. Ou seja, a vida toda ele foi um amador. Foi um amador, por causa do tempo livre que ele ainda tinha no mosteiro. A partir de 1873, ele não tem mais tempo livre. Vou dar um intervalo para vocês. A partir desse ano, acabou o tempo livre dele. Ele passou. Eu depois vou terminar. Vamos para o intervalo, depois eu converso um pouquinho mais sobre que eu não fico vendo. Bom, certo? Vou parar aqui interromper a gravação.